João capítulo 11, versículo 16, diz assim: disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos 11 discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta semana está subordinada ao tema aprendendo a crescer na fé com Tomé. É interessante que durante o nosso estudo bíblico, durante muito tempo, nós sempre aprendemos que Tomé é aquele discípulo que carrega algumas dúvidas, é aquele discípulo que pede para ver as feridas de Jesus, é aquele discípulo que nós o qualificamos como aquele que precisa ver para crer. Só que estudando a Bíblia Sagrada, e eu estou numa série de estudos na minha casa sobre alguns personagens da Bíblia, e estudando sobre a vida de Tomé, nós vamos aprender com esse discípulo que esse homem, na verdade, era um homem que tinha uma fé exemplar. E por que te digo isso? Porque se nós analisarmos a trajetória deste homem, nós vamos ver que ele sempre esteve nos momentos bons e nos momentos difíceis. Talvez ele não seja o discípulo mais conhecido, talvez não seja o discípulo que mais pregou, mas este homem sempre esteve ao lado de Jesus. Em alguns momentos ele falou, e passa desapercebido aos nossos olhos aquilo que ele fala na história bíblica. Mas nessa noite eu quero te dizer que quando eu fui ler a história de Tomé, que também no hebraico é conhecido como Tomé no hebraico e Dídimo no grego, e a palavra Dídimo no grego significa gêmeo, talvez porque ele tenha nascido com algum irmão, mas a história não diz. Mas também o nome Dídimo leva a nos entender que estava apontando, dizendo que Tomé era igual aos demais discípulos. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Tomé vai dar alguns exemplos, e eu quero exaurir alguns aqui para aplicar uma palavra para a sua semana de vitória, porque tenho certeza que Deus, através do exemplo de Tomé, Ele vai restaurar a sua fé, e Ele vai erguer você e fazer você entender que a fé, ela pode muito em seus efeitos. A palavra de Deus vai dizer que nós vamos aprender com Tomé, pois no texto que eu acabei de ler, a primeira lição que Tomé me ensina na minha caminhada é entender que eu preciso ter fé para ter coragem. Eu não terei coragem se eu não tiver fé. E a primeira característica de alguém que tem fé é a coragem, é o desprendimento, é não ter medo do que vai enfrentar, porque ele sabe que se Jesus está ao seu lado ou está na sua vida, ele não tem medo de enfrentar o que vem pela frente. E por que o Senhor diz isso, pastor? Porque no versículo 16 de João 11, você vai ver Tomé olhando para Jesus e olhando para os discípulos, porque alguém chega até Jesus e diz assim: Jesus, Lázaro está morto, Lázaro morreu. E Jesus então olha para os discípulos e diz: se ele morreu, vamos lá ter com ele, vamos lá onde ele está. E quando alguém chega com um grande problema, porque aqui há um grande problema, alguém chega com a notícia dizendo: Jesus, Lázaro morreu, não tem mais jeito, agora não adianta mais a gente ir. Só que Jesus diz: não, eu vou aonde Lázaro está. E entre todos os discípulos, Rodolfo, o único que se manifesta quando
Tomé, disse aos condiscípulos: o que é isso? Ele olhou para os seus companheiros de ministério e diz assim: vamos também nós para morrermos com ele. O que é que Tomé estava dizendo? Eu sei que Lázaro está morto, a situação não está boa, mas eu vou porque Jesus está aqui, ele é o dono da vida, eu tenho coragem de ir com ele. Ao ponto dele dizer assim, pastor Júnior e Calista, ele diz assim: se realmente Lázaro morreu, nós vamos também para morrer com Lázaro. Aqui eu fiquei encantado quando eu li isso, porque Tomé está dizendo o seguinte: eu tenho fé, se Lázaro morreu, eu também posso morrer junto com Lázaro, porque eu sei que Jesus está indo para ressuscitá-lo, eu sei que Jesus está indo para restaurar a vida dele. Eu tenho coragem de ir. Eu não sei qual é a sua situação aqui essa noite. Às vezes a notícia que chegou para você é que não tem mais jeito, mas você deve fazer como Tomé essa noite e dizer: se Jesus está indo, eu também vou, e se precisar eu morro também, porque eu sei que Jesus vai me ressuscitar, porque eu sei que Jesus vai fazer um milagre. Será que essa noite tem alguém que acredita que Jesus, mesmo diante da sua dificuldade, você tem fé e coragem para dizer: eu vou com Jesus? Não importa se morreu, Jesus vai ressuscitá-lo. O que Tomé está dizendo para nós, ele está dizendo para os discípulos: vocês vão amarelar, vocês vão ficar aqui, porque a notícia é que já morreu, mas eu sou capaz de morrer aqui agora, porque eu sei que Jesus tem uma palavra de restauração. Olha a fé desse homem. A fé desse homem chega ao ponto de ele dizer: se precisar eu morro, porque eu sei que Jesus vai cuidar de mim, eu sei que Jesus vai me restaurar. Então eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Mesmo que a notícia seja assustadora, mesmo que alguém diz que agora não tem mais jeito para você, vá com Jesus e diga: mesmo que eu perca a minha vida, mesmo que eu perca tudo, a minha fé é corajosa, eu tenho fé para enfrentar o desafio dessa semana e creio que o milagre vai acontecer. Então vamos lá, Pedro, amigo tecladista aí. Jesus está dizendo essa noite: aonde está a sua fé? A sua fé está depositada com Lázaro? Ou a sua fé está em quem está do seu lado dizendo: eu sou a ressurreição e a vida? Aonde está a sua fé essa noite? A sua fé está te fazendo voltar para trás e se esconder? Ou a sua fé está te dando coragem essa noite para dizer: eu estou disposto, eu estou disposta a enfrentar a dificuldade desta semana, porque eu sei quem eu tenho crido, e mesmo que houver a morte, eu sei que Jesus vai ressuscitar. Mas o que me encanta é que aí eu fui ler outros textos, e lá no texto de João capítulo 14 versículo 5, irmão Valdemar, Jesus está dizendo sobre, lá em João 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele está falando do céu, e os discípulos estão indagando Jesus. Se você for lá e está com a sua Bíblia, vai lá. Jesus está orientando os discípulos no capítulo 14, dizendo: olha, não fique com o coração turbado, na casa de meu Pai tem muitas moradas, e se eu for preparar um lugar, eu virei outra vez. E de repente Jesus olha para os discípulos falando essas palavras, e no versículo 5 Tomé olha para Jesus e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Quando nós lemos esse texto, varão, nós fazemos uma crítica para Tomé.
Só que eu fui ler esse texto e entender que, mais uma vez, irmão Valdemar, Tomé tem uma fé diferente dos outros discípulos. Porque Jesus está falando do céu. Ninguém indaga Jesus, mas a Bíblia diz que Tomé indaga Jesus e diz: nós não sabemos para onde o Senhor está indo. Como vamos saber o caminho? O Espírito de Deus fala no meu coração que Tomé agora, irmão Heleno, tem uma fé diferente das dos discípulos, porque ele está querendo usar a sua fé para entender o que Jesus está falando. Quem tem fé gosta de entender o que Jesus está falando. Vou repetir: quem tem fé gosta de entender o que Jesus está falando. Quem tem fé não ouve e se contenta, mas ele pergunta, ele quer saber algo mais. Tomé tem uma fé de alguém que quer entender. E hoje nós estamos, irmão Silas, num período da igreja em que os crentes não se importam. Mas Tomé está te ensinando e me ensinando, dizendo: Jesus, seja mais claro, porque eu quero entender o que o Senhor está falando, porque eu acredito no Senhor, mas o Senhor precisa me explicar, o Senhor precisa me mostrar o que o Senhor está falando, porque eu sou aquele que quero crer nas suas palavras. Jesus está falando com você aqui essa noite, e talvez você não está entendendo, mas é noite de você chamar Jesus e dizer: Jesus, eu quero entender, eu quero saber o que o Senhor está falando. E aí Jesus olha para Tomé e vai dizer uma palavra que até hoje você lê e dá glória a Deus. Quem pergunta? Tomé. Irmã Naira, Tomé pergunta, Jesus responde. Eu estou pregando, gente. Tomé pergunta, Jesus responde. Tomé pergunta, Jesus responde. Você não pegou, vou repetir de novo. Tomé tem fé para perguntar, Jesus responde. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Pergunta para Jesus essa noite o que Ele quer para a sua vida. Pergunta para Jesus o que Ele está falando para você, e Jesus vai responder. Só quem acredita na resposta de Deus. Levante a sua mão, pergunte para Jesus. Jesus, irmã Bibi, vai olhar para Tomé e vai dizer: já que você me pergunta, eu te respondo, Tomé. Você teve fé para perguntar. Eu quero te dizer que tudo que eu estou falando, eu estou querendo dizer que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, Tomé. Olha Jesus te respondendo essa noite. Olha Jesus respondendo para quem tem fé para perguntar. Jesus está aqui dizendo: já que você quer entender, eu estou te explicando. Eu sou Jesus que vai abrir o caminho para você. Eu sou Jesus da vida para você. Eu sou Jesus que vou revelar a verdade para você. Jesus quer responder. Cadê você que ainda não perguntou para Ele o que você quer entender essa noite? Será que você tem fé para perguntar? Será que você tem fé para perguntar? Observe, evangelista Júnior, que Jesus está falando um tema complexo. Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração. Jesus está falando algo difícil. Quando pergunta, nenhum dos discípulos teve coragem, mas um discípulo teve fé
Mateus, um discípulo acreditou na resposta. Vou repetir. Teve um que acreditou na resposta. Será que você acredita na resposta de Deus? Pergunte para Ele o que você não entendeu até agora. Às vezes você não entendeu nada do que você está passando, mas o Espírito de Deus está dizendo: pergunte e eu te respondo. Pergunte e eu toco na sua vida. Pergunte e eu te encho da minha glória. Pergunte e eu vou mudar o seu estado. Pergunte e a sua semana será diferente. Pergunte e eu entro em ação na sua vida. Pergunte e eu vou mudar a sua história. Pergunte. Pergunte. Vamos lá, vamos encerrar. Se você ainda está com a Bíblia aberta, a terceira coisa que Tomé me ensina está no Evangelho de João, capítulo 20, e o versículo de número 25. Se você ainda tem a sua Bíblia, está aí, leia comigo. Jesus vai aparecer para os homens. Olha só, Senhor. Olha só, Laila. Jesus vai aparecer para os homens. Vou repetir. Jesus vai aparecer para os homens. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus vai aparecer para você. Jesus está entrando dentro da sua casa hoje. Jesus está entrando na sua vida essa noite. A Bíblia diz que Jesus aparece no meio dos homens. E aqui Tomé mostra, e nós pregamos, e a epígrafe diz que ele está incrédulo. Só que lendo os outros dois textos eu entendo por que Tomé faz aquilo. E por que isso? João 20 e o versículo 24. Obrigado. Não é o 25, é o 24. Obrigado. Escute aí, olha o que está no versículo 24. Nós sempre marretamos o Tomé por causa da incredulidade dele. Só que mais uma vez, Franciele, Jesus se apresenta. Jesus entra no ambiente, Rodolfo, assopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Vou repetir: Jesus entrou, soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus olha para eles e diz: os pecados de vocês estão perdoados. E aqueles a quem retiverdes os pecados lhes serão retidos. Só que aí no versículo 24, Sidney, olha o Tomé de novo. Cadê Pedro? Cadê João? Eles estão com medo porque Jesus atravessou a parede e entrou no ambiente. Quem lê esse texto sabe que Jesus não entrou pela porta. Eles estavam dentro com medo dos romanos lá dentro, batendo o joelho, preocupados. E de repente, quem se apresenta lá dentro? Jesus. E quando Jesus se apresenta lá dentro, ele diz assim: Pai, seja com você. Todos os discípulos ficaram calados. Mas sempre quando Jesus aparece no ambiente, tem alguém na igreja que abre a boca e diz alguma coisa.
olhando para aquele homem cheio de glória, estão desiludidos. Os discípulos estão confusos e não tiveram coragem de dizer nem Shalom Adonai. Porque se você observar o texto, irmão Alan, Jesus teve que falar Pai seja convosco 3 vezes. Porque ninguém teve coragem de dizer Shalom Adonai. Mas quando Jesus chega no ambiente, sempre tem Tomé. E aí o 25, olha lá. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava ali com eles quando veio Jesus. Presta atenção. Eram 11, tinha 10, Tomé não estava lá. Só que olha o 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse, os discípulos esboçam, mas Tomé corta eles e diz assim: olha, se eu não ver o sinal que está em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos seus cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro com eles. E agora Tomé já está em cena, perdão, aqui que ele entrou em cena. No primeiro Tomé não estava, mas agora ele entra em cena. Jesus chegou, as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. E agora Jesus vai responder o desejo de Tomé. Jesus diz assim: põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejais mais incrédulo, mas seja crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Você nota que Jesus até dando com ele: você não creu. Muita gente creu sem crer, mas ele é o único que tem coragem. E o que me encantou na história de Tomé é que tem crente que tem medo de indagar Jesus. Tem gente que tem medo de dizer: Jesus, eu quero ver, eu preciso ver alguma coisa em ti, eu preciso te ver. Eu ouço os irmãos dizer que viu o Senhor, mas eu nunca te vi. Eu quero te tocar, eu quero te sentir. Jesus está aqui hoje dizendo para você: ei, se você quiser me ver, me toca essa noite. Vem aqui, me toca essa noite e veja a minha glória na sua vida. Eu vou encerrar. Abra João 21:2. João capítulo 21. Eu estou encerrando aqui. Presta atenção, olha a expressão: e estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Esse texto mostra que os discípulos estão juntos. E quem está lá agora? Antes Tomé estava fora, mas depois que ele viu as feridas e as chagas de Jesus, aonde Tomé está? Junto com os 10, juntos na pescaria, juntos crendo, estão, até porque Pedro é o líder, ele está acompanhando eles. Mas o texto me chama a atenção por uma coisa: mesmo diante de uma liderança temerária de Pedro, Tomé não sai da multidão dos discípulos.
falar, ele entende que a fé dele faz ele esperar. Eu sei que Pedro está bem desnorteado, Pedro está querendo ir pescar, sendo que Jesus nos chamou para salvar as almas perdidas, mas Tomé diz: eu não vou sair daqui, porque eu sei que é no meio dos discípulos é que Jesus se apresenta. Então, mesmo que eu, pastor Luciano, mesmo que os obreiros, mesmo que alguém esteja desnorteado, fica dentro da igreja, fica dentro da multidão. Jesus não vai se apresentar em outro lugar a não ser aqui, a não ser a sua vida, a não ser a sua casa. Fica aqui. Eu não tenho mais tempo, mas você sabe que Jesus se apresenta e faz uma peça extraordinária. E diz: Pedro, eu te chamei para pastorear as ovelhas, meu pai, e para ganhar almas. Não foi para pescar peixes, mas pesca homens, cuida da minha igreja. E lá estava Tomé junto. Mas o último versículo, para não ficar vago a história dele, vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, diz assim: quando ali entraram, Jesus já tinha subido. Entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam. Olha quem está lá reunido: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Judas. Quem está lá? Tomé. Ele não prega como Pedro, mas está lá. Ele não prega como João, mas ele está lá. Ele não é como Tiago, mas está lá. Ele está porque a fé dele faz ele entender que ele precisa perseverar. Jesus subiu agora. Os discípulos estão agora esperando o Espírito Santo descer. Em Atos 9 eles estão esperando. Mas Tomé, ele tem uma fé agora tremenda. Ele está perseverando junto com os discípulos na oração. Ele está agora acreditando que já já um vento forte e impetuoso vai encher aquela casa. É o mesmo Tomé lá do início de João. Agora ele está dentro do cenáculo dizendo: eu vou esperar, eu vou esperar. E ele espera. E a Bíblia diz em Atos que quando o vento impetuoso entrou naquela casa, ela tomou todos que ali estavam. E sabe quem foi cheio do Espírito? Tomé estava entre eles. Vou orar por você encerrar. Você precisa ter uma fé para perseverar. Jesus já subiu. Nós agora estamos sendo perseguidos. A Bíblia não diz, Calixto, mas Tomé está lá. Ele está lá junto com 120, dizendo: vai descer alguma coisa aqui. Ele está entre os 120 dizendo: eu vou sentir esse negócio diferente. Ele está entre os 120 dizendo: se Jesus disse que era para ficar aqui, vamos ficar aqui. Tinha gente desistindo e indo embora. E Tomé está de joelho dizendo: eu vou perseverar até o fim. Quem essa noite quer ir embora para casa cheio do Espírito Santo? Quem quer ir para casa essa noite como Tomé e os discípulos, cheios da glória de Deus? Você tem fé para perseverar? Você tem fé para aguardar? Eu posso te dizer que os céus já estão se abrindo agora. Se coloque sobre os seus pés. Use agora a sua fé. A sua fé. Jesus já está no meio. Aquela parede que está impedindo o milagre, Jesus já atravessou e diz: eu estou aqui. Ele vai soprar sobre você agora. Receba o sopro dele sobre a sua vida agora.
olhos, nós vamos orar. Deus fará de você um Tomé que não desiste de indagar, de perguntar, de perseverar. Você será um Tomé que não vai sair do lugar porque você quer receber o que os demais vão receber. Mesmo que Pedro se destaque mais do que eu quero o poder que Deus vai derramar agora. Se eu fosse você, já fechava os seus olhos e começava a crer nessa noite que você perseverou e chegou até aqui. Então feche os seus olhos agora, porque você terá uma semana de bênção, de vitória, porque o Senhor está derramando sobre a sua vida uma força diferenciada agora. Deus te fortalecerá agora. Feche os seus olhos e comece a adorar ao Senhor Jesus. Você que é cheio do Espírito Santo, você que é batizado com o Espírito Santo,